Fala galera, beleza? Aqui é o professor Matheus do canal. Ei, presta atenção! Estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre deslocamento do equilíbrio, princípio de Le Chatelier, né? Os fatores que afetam o estado do equilíbrio. Então fique comigo aí para a aula. Valeu! Então vamos à aula aí, hoje sobre deslocamento do equilíbrio, princípio de Le Chatelier. Então deixa eu colocar o ponteiro aqui para vocês, tá? Olha só, gente, o que fala esse princípio de Le Chatelier? O postulado dele. Quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar, procurando diminuir os efeitos dessa força. Aí eu coloquei essa balançazinha aqui para você entender. Ei, presta atenção, olha aqui para mim. Imagina que eu tenho uma balança. E imagina que eu aplico uma força, aqui do lado esquerdo, tá? E a balança abaixa, o outro lado sobe. O que acontece? Quando o sistema está em equilíbrio, ele tende a se reajustar para voltar no estado de equilíbrio, eles ficarem, na mesma posição, tá? E o que pode afetar o estado de equilíbrio? Como vocês podem ver aí, concentração, temperatura e pressão. Aí estou falando sistema em equilíbrio, você vai perguntar, professor, o que é um sistema em equilíbrio? Então vamos lá. Olha essa reação aqui. A mais B em equilíbrio com C mais D. Aqui são os reagentes e do lado de cá são os produtos. Gente, olha só. Quando eu começo a reação aqui no ponto zero, tá? Eu tenho 100% de A mais B, tá? E 0% de C mais D, tá? À medida que o tempo vai passando, os reagentes vai sendo consumido A e B e vai sendo formado C e D. Até um momento, tá? Até um momento em que eles entram em equilíbrio. A partir desse ponto aqui, o consumo de A e B, tá, se iguala à produção de C e D. E eles entram no estado de equilíbrio, que é representado por essas duas setinhas aqui, ó. Setinha do sentido direto, tá? E setinha para trás no sentido inverso, tá bom? É bem simples assim. E aqui uma observação, X é gostoso saber, tá? Gente, água líquida e substâncias sólidas não entram na equação do equilíbrio, nem não afetam o equilíbrio, em deslocamento de equilíbrio, tá? A água, então lembra aí, ó, água, tá? H2O, e substâncias sólidas, que vai estar representado por um Szinho assim, entre parênteses, não afetam o equilíbrio, tá? Não entra na equação do estado de equilíbrio, tá? Entra na equação, mas não desloca o equilíbrio, tá bom? Então vamos continuar aí. O primeiro fator que altera o estado de equilíbrio é a concentração, tá, dos componentes. Então vamos aqui o primeiro. O aumento da concentração de uma substância desloca o equilíbrio para o outro lado da reação. Tá? Então vamos lá. Como eu falei aqui, tem o A mais B, uma reação direta para a direita, formando C mais D. E para o lado contrário, em equilíbrio, a reação inversa, C mais D produzindo A e B. E aí, olha só, imagina que eu aumento a quantidade de A. Então eu tenho que colocar a substância A aqui, né? O que vai acontecer? Essa balança vai pesar para baixo e essa aqui vai subir para cima, tá? Subir para cima dispensa isso daí. Então, isso aqui vai descer e isso daqui vai subir, tá? O que o sistema vai fazer? O sistema vai fazer com que haja mais produção de C e D, tá? Então, o equilíbrio vai ser deslocado para cá,
Para quê? Se eu aumento aqui e ela pesa, eu tenho que produzir mais desse para poder igualar a balança. Tá? Então, tem muito aqui A e B. Então, eu vou produzir mais C e D para poder igualar a balança. Tá? Então, uma outra situação. Né? Se eu aumento a quantidade de B, a concentração de B, o que vai acontecer? Novamente vai deslocar lá para o outro lado, para a direita. Por quê? Se eu aumentar aqui, tem que formar mais desse para compensar esse aumento aqui. Tá bom? Agora, deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá. Agora, se eu aumento C ou D, o que acontece? O deslocamento do equilíbrio vai ser novamente para o outro lado, a reação inversa. Porque se eu aumentei aqui, eu tenho que produzir mais do lado de cá para poder igualar as concentrações. Tá? Agora, diminuição da concentração de uma substância desloca o equilíbrio para o mesmo lado da reação em que está diminuindo a concentração. Olha aqui. Se eu diminuir A ou B, tá? Se eu diminuir A ou B, tá? Eu estou reduzindo isso daqui, né? Então, se eu tenho uma balança, estou diminuindo A e B, C e D vai ficar mais pesado e A e B vai subir, né? Então, eu tenho que produzir mais A e B para igualar, tá? Então, se eu diminuo as concentrações, o equilíbrio é deslocado para o mesmo lado que eu estou diminuindo. Ou, ao contrário, né? Se eu diminuo C e D, tá? Se eu diminuo C e D, o equilíbrio é deslocado para o lado que está diminuindo. Sempre pensa na balança, tá? Aumentou, vai para o outro lado. Diminuiu, vai para o mesmo lado. Tá? E aí não tem erro. O segundo fator que altera o estado de equilíbrio é a temperatura. Tá? Gente, isso aqui tem que memorizar. O aumento da temperatura sempre desloca o equilíbrio para o lado endotérmico. Aí você vai me perguntar, professor, me lembra aí o que é endotérmico? Endotérmico é o sistema, né, em que há absorção de energia e ele é representado por um ΔH positivo, tá? Não sei se vocês lembram disso, né? Mas o sistema endotérmico é representado por um ΔH positivo. Então, o que quer dizer isso? Olha só. H2 mais I2 em equilíbrio com 2HI, ΔH mais 26,46 kJ, né, por mol a menos 1. Gente, o que isso quer dizer? Que se é positivo, né, o ΔH é positivo, quer dizer que a equação no sentido direto, para a direita, ela é endotérmica. Professor, por que é endotérmica? Porque o sinal de positivo, tá bom? Logo, se o lado direto é endotérmico, o lado inverso é exotérmico. Olha aqui embaixo, foi dada uma reação N2 mais O2, formando 2NO em equilíbrio. E o ΔH agora é menos 91. O que isso quer dizer, esse sinal de menos? Que o sentido direto ele é exotérmico, tá? E o sentido inverso, que é o contrário, é endotérmico. Não é isso? Então, olha só. Eu tenho esse sistema aqui. Primeiramente, endotérmico. Aqui em cima aqui, eu tenho esse sistema. Se eu aumento a temperatura, ele desloca para o lado, aumento da temperatura, desloca para o lado endotérmico. Então, vai deslocar direita ou esquerda? Se eu aumento a temperatura e vai para o lado endotérmico, no caso, vai deslocar para a direita. Tá? Agora, se eu diminuo a temperatura, ele vai para o lado, né? A diminuição da temperatura vai para o lado exotérmico. Se eu diminuir a temperatura, ele volta aqui e produz mais, né,
H2 e I2. Tá? E a mesma coisa aqui nessa outra reação. Se eu aumentar a temperatura, sempre vai para o lado endotérmico. Então, se eu aumentar a temperatura, vai deslocar para cá. Se eu diminuir a temperatura, né, vai para o lado exotérmico e desloca para cá. Né? Bem simples aí em relação à temperatura. É só você ter em mente que o aumento da temperatura vai para o lado endotérmico e endotérmico é o sinal positivo. Tá? E a diminuição da temperatura vai para o lado exotérmico, que é com o sinal negativo. É só você identificar qual lado é endotérmico e exotérmico, tá bom? Aí você vai perguntar, professor, eu não sei direito como é que eu vou saber o lado. Sempre que tiver no ΔH o sinal, ele é correspondente do sentido direto, tá bom? Então, ó, o mais aqui quer dizer que o direto é endotérmico. O menos aqui quer dizer que o direto é exotérmico, tá bom? Então, vamos para o próximo aqui, que é pressão. Gente, pressão. Estado de equilíbrio, né, afetado aí pela pressão, ocorre em sistemas gasosos, tá bom? E aí, você tem o seguinte, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado de menor volume e diminuição da pressão desloca o equilíbrio para o lado de maior volume. Professor, o que é volume? Só o volume nada mais, nada menos que é esse número estequiométrico que fica aqui na frente. Tá? No caso aqui 2. Aqui não tem nada, é 1. Aqui é 1. E aqui é 1. E aí, uma observação importantíssima, tá? Que isso aí pode ter pegadinha. Olha só tem mudança no estado de equilíbrio em relação à variação da pressão se as quantidades estequiométricas de reagentes e produtos forem diferentes. O que isso quer dizer? Gente, olha aqui. No lado dos reagentes, aqui no lado dos reagentes, eu tenho 1 do N2 e 1 do O2. 1 mais 1 é 2, não é isso? 1 mais 1 é 2. Do lado de cá dos produtos, né, eu tenho 2 também. Então, se eu tenho 2 aqui e 2 aqui, não tem lado de maior e menor volume. Então, não tem deslocamento do equilíbrio. Só tem deslocamento do equilíbrio quando esses números, as quantidades totais de volumes forem diferentes. Tá bom? Agora, olha na equação de baixo. Aqui nos reagentes, eu tenho um desse com um desse, que dá 2. E do lado de cá, nos produtos, eu só tenho 1. Então, eu tenho um lado de maior volume e um lado de menor volume. Concorda comigo? Entendeu isso daí? Então, vamos lá. Se eu aumento a pressão do sistema, então olha aqui, se eu aumento a pressão do sistema, eu desloco o equilíbrio para o lado de menor volume. Qual é o lado de menor volume? O lado de cá. Né? Então, se eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para cá. Tá? Agora, se eu diminuo a pressão do sistema, a diminuição da pressão desloca o equilíbrio para o lado de maior volume. Então, se eu diminuo a pressão do sistema, eu vou para o lado de maior volume. Então, eu desloco o equilíbrio para cá, para a esquerda. Tá entendido isso daí? Então, é muito importante, quando fala em pressão, você analisar se estão nos estados gasosos, todos os componentes, tá? E se tem diferença na quantidade estequiométrica entre reagente e produto. Se for igual, não varia, tá? Pressão, tem que estar diferente. Né? E uma pegadinha, essa aqui é um bônus que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Que cai muito pegadinha. Muito se fala em catalisador. Gente, catalisador, quando você estuda cinética química, né? A função do catalisador é diminuir
né, a energia de ativação e fazer com que a reação fique mais rápida, tá? Só que catalisador não, olha que não, de forma alguma desloca o equilíbrio. Não desloca o equilíbrio. Então vai ter muita questão falando assim, o uso do catalisador vai deslocar o equilíbrio para tal lado e fazer que fique mais rápido. Gente, pode ser que fique mais rápido, mas não desloca o equilíbrio, tá bom? Então isso aí é uma pegadinha que cai bastante, tá? Para vocês ficarem atentos aí. Catalisador não desloca o estado de equilíbrio, tá bom? Então, gente, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, deixe seus comentários aí, dúvidas, sugestões para próximos vídeos para eu poder estar fazendo para vocês, tá bom? E muito obrigado a atenção de todos. Valeu!